gente vai ver que essa divisão do trabalho ela é retroalimentada. Ela é mais ou menos a mesma nas organizações e na sociedade. Né? Então vamos para frente. Então, nessa departamentalização, a gente tem uma imagem da aula passada daquela pirâmide hierárquica de cargos e setores, né? Serviria aqui também, mas eu usei a parte do livro que o Ciro Bernardes usou, né? E ele ressalta essa questão dos pinos de ligação, que são coordenadores que fazem o meio de campo, a intermediação entre a cúpula e as funções, os que executam as funções operacionais. Né? Então, eles estão aqui, ó. Esses são pinos de ligação, tá vendo? Então tem empreendedor, o dono normalmente, por exemplo, né? Aqui um gerente, né? E aqui os chefes, mais embaixo os chefes, não é mesmo? De modo que esses pinos de ligação, algumas vezes eles pertencem à estrutura do setor acima deles e também do setor abaixo deles. Tamanha importância importância estratégia desses pinos de ligação, desses coordenadores. Né? E o que vem a ser, então, cultura organizacional? A gente estudou que são organizações formais, departamentalização, os pinos de ligação, o que vem a ser a cultura organizacional? A cultura organizacional, ela é composta, em primeiro lugar, não só, mas também, por parte da cultura pessoal do empreendedor, do dono do empreendimento. Certo? O livro é bem bacana, ele faz uma análise das questões culturais da pessoa do empreendedor, quanto à etnia, profissão, classe social ou econômica. Né? Ele registra aqui quanto à etnia, os empreendedores na área de comércio costumam ser, no Brasil, os imigrantes árabes, portugueses, israelitas, italianos e japoneses. Também a cultura organizacional do empreendedor pode ser pautada na profissão. Né? Se ele for engenheiro, farmacêutico, médico ou advogado. E na classe social e econômica que ele ocupa. Nesse caso, ele pode muito bem ser um operário, uma pessoa de classe econômica e social mais baixa e se aventurar e estudar empreendedorismo e subir, ascensionar na sociedade o seu status, poder e riqueza, que a gente viu a relação entre eles também na aula passada. Mas a cultura organizacional, ela é composta pela cultura pessoal do empreendedor, mas ela não é só a cultura pessoal do empreendedor. Ela é constituída por todas as crenças, normas, valores, visão e a ideologia que os gestores dessa organização implementam nela para que ela atinja o fim para que ela foi criada. Certo?
Então isso é a cultura organizacional. Essa cultura ela é pensada, planejada e ela é fática, né? Hoje você pode querer impor uma cultura de sobriedade numa organização e não conseguir, né? E, na verdade, os membros da associação imprimirem uma cultura de fato de introversão, né? Introversão não, de humor, né? Enfim, a gente vai ver isso nas aulas que vem. Então, conforme a gente já falou das subculturas, é importante saber a cultura da organização e as subculturas, porque as mudanças na organização, as que são necessárias e são, né, a gente vai ver no ciclo de vida da organização que as mudanças são necessárias. Um dos maiores instrumentos de mudança é a mudança de cultura. Mudança de cultura pode refletir numa mudança da organização. Então é importante conhecer as pessoas e as subculturas setoriais e das classes dentro da organização para poder executar essa mudança de cultura quando necessário. Desculpa, gente. Então, nessa análise, eles descobriram que os gerentes de fábrica e engenheiros de produção fazem uma execução de tarefa. Eles são mais voltados à execução de tarefas e pouco voltados a manter relacionamentos sociais. Então, nessa análise dessas variáveis culturais, tecnologia, preceitos e sentimentos, os gerentes de fábricas são mais ligados às questões de tecnologia e menos às questões de sentimento, tá? De relacionamento. Esse estudo também que o Ciro Bernard cita demonstra que os gerentes de marketing e vendedores cultivam um relacionamento e interações emocionais mais desenvolvidas e menos desenvolvidas as questões normativas e tecnológicas. O pessoal da produção, ele é mais atinente a seguir normas, diretrizes. Aqui está, o autor usa o termo preceito. Vocês podem ver aqui que tem lex e um livrinho, né? Então é relacionado aos preceitos, sempre relacionado à norma, procedimentalização, tá? E os que trabalham individualmente, de forma introspectiva, têm menos interesse em seguir as regras formais e os procedimentos. Então tem esse desenho aí, ó. As subculturas. As subculturas são medidas por meio de 3 variáveis culturais: tecnologia, preceitos, que é normas e regras da organização, e sentimento, é a parte emocional da organização. Não tem